Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Você que está em casa, você está participando do culto conosco. Esta é a segunda igreja batista em Itapetinga, aqui no Médio Sudoeste Baiano. É um prazer em tê-lo conosco. Eu gostaria que nesse momento nós tivéssemos um minuto missionário. Você que está cultuando a Deus em casa pelo Facebook, pega o link e compartilha com a sua rede. Deixa Deus te usar aí em missões nesta hora, para que outras pessoas possam também ser abençoadas por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. A palavra gera fé, gera vida. E nós vamos fazer a leitura aqui do texto em Marcos, para refletirmos nesta manhã de ceia. Nós teremos ceia. Muitos irmãos em casa irão ceiar, né? Eles são orientados nesta pandemia, aqueles irmãos que têm dificuldade de vir ao templo por razões de Covid e de cuidados. Então foi liberado para que eles fizessem a sua ceia em casa. No momento que nós estivermos ceando aqui, eles estarão ceando lá. O irmão Emerson, Maria Nosleide e Yasmin, Juninho, como exemplo, é uma família que está com a sua ceia toda pronta. Vários irmãos de idade, mesmo alguns que já tomaram a primeira dose, mas os cuidados, irmãos, se mantêm, não baixa a guarda, tá? Não baixa a guarda. A gente sabe da importância da vacina, a vacina é importante, mas ela não é 100%. 100% só Jesus, só Ele que garante. Então não é metendo medo nos irmãos, mas é conservar a prudência, porque às vezes você vai e consegue o imunizante, consegue aí a vacina, aqueles que já foram, por exemplo, vacinados, e de repente não, e cuidado, porque a gente tem vacina aí com 50%, vacina com 70%, com 80%, com 90%, né? Então a gente precisa manter a prudência, continuar fazendo uso da higienização das mãos, uso do álcool gel, uso da máscara, tá? Sobretudo, nunca, jamais tirar os olhos do Senhor, porque Ele nos será quem nos protege, mas fazendo aí todos esses cuidados sanitários que está para nós. Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15 é o texto, Marcos 15, o texto desta manhã. Nós louvamos aqui ao Senhor com alguns cânticos, né, falando da ressurreição, e hoje é domingo de ressurreição, falamos na sexta-feira da morte ali, e Ele ressuscita no domingo. Agora, é muito comum a gente ouvir mensagens da cruz, a mensagem da crucificação, a mensagem da ressurreição, mas pouco se fala do Jesus no túmulo. E ainda nós vamos falar propriamente da ressurreição à tarde, iria falar nesta manhã, mas quando a gente vai ver, tem muita coisa que às vezes a gente não comenta, e é importante a gente perceber nas Escrituras esse momento, depois da morte, antes da ressurreição, o que acontece, qual é o cenário. Então nós vamos nesta manhã refletir um pouco a este respeito, uma vez que nós estamos vivendo em dias também em que muitas pessoas não têm o direito de sepultar os seus familiares, não têm o direito de velar, como dizem, né? Às vezes o corpo é colocado lá em um saco e a família nem recebe este corpo, nem tem acesso, nem pode abrir a urna ou o caixão, como queiram chamar, nem pode colocar um arranjo, e de lá mesmo se sepulta, sem dar tempo nem de chorar, né, a sua dor e de vivenciar um pouco. Então é muito interessante que nesse contexto pandêmico, que a gente já está aí há mais de ano, e com muito sofrimento, a gente medite um pouco nesse momento desse Jesus ali sendo tirado da cruz, sendo colocado no túmulo. Qual é o cenário disso? Como é que isso se dá? Então nós vamos ler aqui Marcos
estaremos fazendo menção de outros evangelhos, de outros evangelistas, porque os 4 evangelistas citam esse momento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 fazem menção de Jesus na sepultura. Então, nesta manhã nós vamos ver como é que foi Jesus ali na sepultura. Marcos capítulo 15, do 42 ao 47, diz assim: aí o sepultamento de Jesus. Era o dia da preparação, isto é, às vésperas do sábado, ao cair da tarde. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Chamando um centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José. Então José comprou um lençol fino, tirou o corpo da cruz, envolveu nele e o depositou em um sepulcro lavrado numa rocha. A seguir, rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o puseram. Deus fala conosco por meio da tua palavra, Senhor. Vem, meu Deus, nesta hora, trazer luz, trazer entendimento. Vem, Senhor, da parte das suas ovelhas e alimentar o teu aprisco que estão aqui, os que estão em casa. Que sejam, Senhor, por ti tocados, que sejam por ti ministrados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus na sepultura. Que valor ele tinha ali na cruz, morto? Que valor tinha Jesus? Que valor tem um morto? Que valor tem uma pessoa morta? Que valor tem uma pessoa morta? Para aqueles que trabalham com funeral, né, joga o corpo para lá, não é mais uma pessoa. Depois de morto já deixa de ser uma pessoa. O conceito já muda, passa a ser o corpo. E aí joga esse corpo para lá, joga esse corpo para lá, para cá, já não tem mais cuidado. Enquanto está vivo é uma pessoa que merece o respeito, um cuidado, e etc, etc. Depois de morto, passa a ser agora o corpo. A quem pertence o corpo? Ao Estado? À família? A quem pertence o corpo? De quem é o corpo? E neste caso aqui de Jesus, mas sempre dá para a gente fazer uma reflexão. Nós também. Perceba que é comum, quando alguém morre, a gente fica aguardando. O corpo não foi liberado ainda. Porque passa a ser ali do Estado. Pede seu Estado para liberar, dar uma certificação que de fato morreu. Para dar um laudo. Então passa por todo um controle do Estado. E dependendo ainda do tipo de morte, se precisar fazer um tipo de trabalho para identificar de que morte, o que causou aquela morte, aí é que demora muito mais ainda. Porque tem que fazer todo um trabalho com os técnicos. Então, de quem é o corpo? A quem pertence o corpo? É a família, e a família pensa que é ela, mas não é bem assim não. Você não pode pegar o corpo e dizer, não, já vou aqui sepultar, não. Tem todo um protocolo em que depois o Estado libera, por meio dos mecanismos que existem. Nas funerárias, elas cumprem uma lei. Existe uma legislação para isto. Então não é só chegar assim, morreu, vou pegar aqui e sepultar. O cemitério, isso tudo é uma legislação. É um lugar registrado, não é clandestino, não é em qualquer lugar.
Entende? Então perceba que não é tão simples assim como às vezes a gente imagina. Então, a quem pertence o cadáver? Já vai mudando o corpo. Enquanto está viva a pessoa, depois que morre o corpo, aí você tem outro termo, cadáver. É o cadáver. Aí agora, quando você menciona corpo, você ainda tem uma ideia de um valor, não é? Mas depois agora, cadáver. Já parece que não tem mais valor algum. É o cadáver. É o cadáver. Então aqui nós temos o corpo de Jesus, ou o cadáver, como queira entender, sendo abandonado lá. Ele que em vida já havia sido abandonado. Imagina agora, na condição de morto. Abandonado, ali estava na cruz, depois de morto. Mas há um homem com coragem, chamado José de Arimateia. Aí a gente pode destacar a coragem de José de Arimateia. Verso 42, 43. No dia da preparação, porque aqui a gente tem a sexta-feira antecedendo o sábado, que começa já à noite, da sexta, depois das 18. Ao cair da tarde, José de Arimateia, antes que adentrasse o sábado, tem aqui um entendimento de uma certa urgência de fazer isso logo. Então José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, ele participava do Sinédrio, e esperava o reino de Deus. Ele foi ousadamente, com ousadia, a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Coragem para se posicionar. Enquanto que os outros discípulos ali haviam todos fugido, na sexta-feira nós destacamos aqui o Simeão, Cirineu, diferente de Simão Pedro, que disse que estaria com Jesus até a morte e não teve o privilégio, diferente daquele outro Simão, teve esse privilégio de conduzir a cruz ajudando o Senhor. Aqui agora a gente tem um outro discípulo que se enche de coragem para se posicionar em favor de Jesus. E este agora, sem vida, apenas o corpo, o cadáver, ele vai e requer o corpo do seu Jesus, que para ele tinha um significado. Ainda que não tivesse para o Estado, ainda que não tivesse para os religiosos, para ele tinha um grande significado. Em Lucas, no capítulo 23, dos 50 e os 51, fala de que José, ele era um homem justo. Ele era justo. Ele tinha um senso de justiça. Ele que havia participado do Sinédrio, como diz também aqui, ele era membro do Sinédrio, ou seja, do conselho, mas ele não havia consentido da morte de Jesus. A gente vai ver isso lá na frente, um pouquinho. Mas aqui é só para destacar que ele era justo, ele era um homem bom e justo. Você vê as características deste discípulo. Vale ressaltar aí também que ele não estava sozinho, não mencionado aqui em Marcos, mas em João, quando vai falar desse momento de Jesus sendo sepultado, tem aí uma outra figura que está junto com José de Arimateia, que é Nicodemos. Então em João 19, 38 e 39, fala também da presença de Nicodemos, que é na companhia de José de Arimateia. Ele leva ali cerca de 100 libras de uma mistura de mirra com uma especiaria para ungir Jesus, para a preparação. Jesus que antes de morrer já havia sido preparado. Lembra da mulher que quebra o perfume? Reclamaram por causa do gasto que valia um ano de trabalho, equivalia a um ano de trabalho, aquele perfume. Jesus disse que ela havia preparado para a sua morte. E aqui agora tem o Nicodemos.
O que esses dois homens representam? Esses dois homens são homens de grande influência. O Nicodemos é um dos principais dos judeus. Está lá em João capítulo 3, falando a respeito dele, que foi ter com Jesus de noite, tirar dúvidas acerca do reino de Deus. É aquele que Jesus disse: é necessário nascer de novo para ter vida eterna. E aqui é a prova de que ele entendeu que tem que nascer do Espírito. E aqui é a prova de que ele tomou uma posição acerca de Jesus. Só que tanto ele como José de Arimateia são discípulos que estão em oculto. Aí em João mesmo 19, 38, vai falar de José de Arimateia como discípulo oculto. Mas eram pessoas da alta sociedade, pessoas que inclusive participavam do sinédrio, do conselho. Embora o José de Arimateia não tivesse consentido a morte de Jesus, que tudo isso tinha passado por todo um julgamento ali. Então, de que maneira isso pode ser aplicado aqui nas nossas vidas? Aqui a gente tem o uso da lei da influência para a glória de Deus. Você que exerce uma função na sociedade, seja ela qual for, você pode usar da sua influência para a glória de Deus. Não usar da sua influência para benefícios próprios, como muitas vezes se vê no meio político. Se usar da sua influência, os lobbies, chamados lobbies, que inclusive já era crime, prisão, que às vezes se utiliza, né, filho de presidente, volta e meia a gente ouviu falar sobre isso, seja ele aqui qual for, por usar da influência para benefício próprio. Mas você pode usar da sua influência para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor. E aqui nós temos dois homens de um meio social elevado, em todas as dimensões, homens ricos, que estavam, não só por conta da sua riqueza, mas socialmente falando, bem posicionados, e que tinha autoridade, então usou da sua influência. Em liderança se fala desta lei, lei da influência, para atrair outro para o Senhor. Então, você pode fazer uso da lei da influência no seu ambiente de trabalho, onde você atua, mas usar da sua influência para a glória de Deus. E é assim que estes dois, o José de Arimateia e o Nicodemos, fazem, quando eles se dirigem a Pilatos, em busca daquele que estava ali, agora o corpo, o cadáver, sem nenhum valor. Eles exercem a sua influência, a sua autoridade social, e reivindica para si o corpo, e diz: nós queremos o corpo. E dá a Jesus um sepultamento digno. Sepultamento digno é um termo que volta e meia a gente vê quando, principalmente agora, como eu falei, muitas pessoas morrendo e às vezes não tem condição de se sepultar. E pior ainda, quando acontece crimes bárbaros e que às vezes se dá sumiço com o corpo e a família fica chorando. Volta e meia nós percebemos isso no noticiário, de alguém no mundo do crime que dá sumiço a uma pessoa e a família fica ali querendo o corpo para pelo menos chorar a dor e ter esse momento com o corpo para fazer o sepultamento. E isso, psicologicamente falando, também tem um sentido importante para o fechamento do luto. A presença deste corpo tem um significado importante, psicologicamente falando, para o fechamento do luto. Isso às vezes é retratado também em filme. Eu estava vendo outro dia aquele lá que retrata a favela, né, quando a jovem é morta. E aí os pais, os familiares querendo o corpo para poder sepultar e se encontrar.
porque o tráfico não só matou, mas deu sumiço no corpo. Então fica a família ali sentindo a dor, não consegue fechar o luto. Mas aqui a gente tem esses dois homens usando a sua influência e trazendo este momento que Deus já havia preparado para que tudo ficasse registrado. Então José, aí de Arimateia era a cidade, por isso o nome referindo à cidade. José de Tapetinga, ele era de Arimateia, da cidade de Arimateia. Então José de Arimateia não se intimidou de ser vinculado a Jesus. Um homem sentenciado à morte, e morte de cruz, como a pena de morte daquela época, e era visto pelos judeus como um maldito que era pendurado no madeiro. Então José e Nicodemos, eles não ficam intimidados em terem a sua imagem vinculada à imagem de Jesus. Agora perceba que muitos de nós, muitos cristãos de hoje, não falam do Senhor Jesus na faculdade, na escola, no ambiente de trabalho, entre os amigos, para não terem sua imagem associada de Jesus. E um contexto totalmente diferente deste contexto, que é o contexto em que ele está morto. Aqui não é ainda o contexto que ele ressurge. Aqui ainda não é o contexto da vitória sobre a morte. Aqui é o contexto em que estava ali, que havia pairado o entendimento de uma derrota. Embora ele falasse que iria morrer, e da forma que iria morrer, e que era necessário morrer, e desta forma. Mas o entendimento aqui do sistema religioso e político é: vencemos. O entendimento aqui do sistema religioso é: nós vencemos. E aí muitos que estavam esperando Jesus rei para reinar politicamente, também estão com o entendimento aqui de derrota. E nesse ambiente, nesse sentimento, o José de Arimateia e o Nicodemos não se intimidaram em vincular a sua imagem, que gozava de um status social, sem nenhuma mancha, pessoas boas, justas, da alta sociedade, vincular. Você já viu que tem determinados sepultamentos que a pessoa nem vai? Ah, eu sei disso, sei. Porque uma coisa é o pastor ir, viu? Uma coisa, a própria sociedade censura a gente. Uma coisa é o pastor ir fazer o culto fúnebre de uma pessoa da sociedade. Um intelectual, um empresário, um funcionário público, um autônomo, mas uma pessoa da sociedade. Outra coisa é o pastor ir fazer o culto fúnebre de um criminoso. O pastor fazer o culto fúnebre de um homem criminoso. Porque o entendimento é como se tivesse que ficar lá, renegado. Mas você tem a família e se esquece que tem a família. Nesse caso aqui, Jesus ele está na condição de um criminoso. E eu pergunto: você iria ao sepultamento de um criminoso? O mais alto criminoso de Tapetinga, da Bahia, do Brasil, porque Jesus é colocado aqui na condição de um bandido criminoso, morto com outros criminosos, de alta periculosidade. Jesus aqui é sentenciado, e espiritualmente falando, ele assume o lugar de todos nós pecadores, e de toda a humanidade, e espiritualmente falando, aí agora é que ele é mesmo, porque ele está numa condição de tomar sobre si toda a maldição, todos os nossos pecados, de todos os nossos crimes, de todas as nossas injustiças, de todas as nossas iniquidades. Eu pergunto: você iria a um culto fúnebre de um homem desse?
Eu nem lá quero ir. Eu nem lá quero ir, nem vou passar perto. Se alguém me ver, vixe, eu fui ali. Vão dizer que eu sou associado ao tráfico, vão dizer que eu sou associado ao crime. Quem estava lá foi fulano. Você acha que José de Arimateia e Nicodemos, você tem ideia do que eles enfrentaram? De associar a sua imagem socialmente ali intacta a imagem de um criminoso. E não é só de ir a um sepultamento, não é só de ir a um culto fúnebre e ficar ali, só com a presença, não. É ir a Pilatos, requerer dele o corpo. O outro leva especiarias, compra o lençol, embrulha, e leva para um túmulo que logo ali tinha um jardim, e eu, José, tinha um túmulo virgem, um túmulo novo, da honra, da dignidade a Jesus, no momento que ninguém estava disposto a dar. E põe lá e fecha, rola a pedra, fecha o túmulo. Que maravilha! Fecha ali o luto, a gente pode assim também entender, nesse processo de saber lidar com a morte, de saber lidar com a perca. Existem momentos difíceis, é quando, durante a morte, é quando você recebe um ente querido, e quando você recebe a notícia. Primeiro momento, segundo a psicanálise, existem algumas fases, isso não acontece com todo mundo, né? Isso não é geral, mas é comum. Quando se recebe a notícia, o primeiro momento é de negação. Não foi, não é verdade. Isso não. A segunda fase, o segundo momento, é de revolta. Aí se revolta com Deus, consigo, com alguém da família. Por que você não cuidou? Por que não levou no médico? Por que eu não fiz isso? Ou culpa a si mesmo. Eu poderia ter feito mais, eu não fiz. Ou culpa o médico, ou o enfermeiro, ou alguém da família que está mais próximo. É porque você não cuidou, dependendo da morte, né? Aí, geralmente, às vezes, como eu falei, isso não é geral, mas é comum às vezes acontecer. E quanto mais a pessoa fica tentando arrumar um culpado, mais esse luto não fecha. E aí, às vezes, fica sofrendo meses, anos, porque o luto precisa ser fechado. Mas para fechar o luto, é necessário que haja aceitação. Tem as outras fases, mas não convém aqui agora estar colocando. Mas só chegando aqui nessa fase final, que é da necessidade da aceitação. Aceitação. Então, o José de Arimateia e Nicodemos estão sabendo lidar com isso. Não estão nem aí para a sua reputação, porque ele sabia em quem cria. Eles sabiam que Jesus era o Cristo. Pela lei romana, só para você ter uma ideia, mais ainda, ele estava profundo acerca disso, que ali eles não estavam para buscar nenhum benefício próprio, né, mas honrar o Senhor, usando a sua influência. Pela lei romana, os condenados à morte, eles perdiam o direito à propriedade. Se tivesse uma propriedade, ele perdia o direito. Um criminoso assim, um condenado à morte, desse tipo de morte aqui, ele perdia o direito à propriedade. Se ele não tinha direito à propriedade, quanto mais do corpo dele agora. E até mesmo o direito de serem enterrados. Perdia o direito à propriedade e perdia o direito de ser enterrado. Então, a gente sabe que Jesus, ele já havia dito lá atrás, que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas aqui, Nicodemos e José de Arimateia estão numa condição que pela lei romana, e Pilatos poderia negar, entregar o corpo e utilizar da lei, porque pela lei romana ele não tinha direito de ser sepultado, não podia ser sepultado. Mas a influência, a lei da influência,
Pilatos não queria crucificar Jesus, ele lava as mãos, joga para o povão decidir. E como aqui se trata de um judeu, não de um romano, tem essas questões também, então libera o corpo. Mas pela lei romana da época era assim: não tinha direito à propriedade e nem tinha direito de enterrar, de sepultar. Quem já não tinha direito onde reclinar a cabeça, agora nem direito de ser sepultado. Frequentemente, os corpos dos acusados de traição permaneciam apodrecendo na cruz. Era assim, ficavam ali os corpos apodrecendo. Daí a gente observar que Pilatos fica assim, maravilhado com a notícia, no sentido de saber que ele morreu logo, porque demorava de morrer. Então é digno observar que nenhum parente ou discípulo veio reivindicar o corpo de Jesus. Nenhum parente foi reivindicar o corpo. Jesus tinha irmãos. Em João fala dos irmãos de Jesus. O José, o pai de Jesus, não vai lá reivindicar o corpo. A mãe está presente, mas também não reivindica o corpo. Tem mulheres presentes, já não vamos falar sobre isso, mas também não reivindica o corpo. Quem reivindica o corpo era aqueles que tinham uma influência de enfrentar o sistema e de não temer vincular a sua imagem à imagem de Cristo, naquele momento em que ele está ali como um bandido. Então ninguém vai reivindicar o corpo. Estava pensando aqui também, essa questão do corpo. O corpo ali é um corpo sem vida, é um corpo sem alma, é um corpo sem espírito. É um corpo sem os aspectos moral, intelectual. Tem um texto muito interessante, discutido amplamente na esquizoanálise, né? É o corpo sem órgãos. Isso aqui dá uma viagem. Dá para fazer um... que vai significar o corpo sem órgão. É um texto que leva ao delírio das ideias aí. É mais ou menos assim, o corpo sem órgão no sentido, órgão aqui, no sentido de organismo. Então, o corpo que não está sujeito a esses organismos. Nesse caso aqui do corpo sem órgão, a gente poderia encaixar dizendo de que o organismo ali venceu, o organismo religioso, político, venceu este corpo. O corpo sem órgão, no entendimento por exemplo, deixa eu ver se eu explico aqui para vocês. O solo tem as camadas dos estratos, das camadas, e ali então esse poder da vida estaria ali embaixo, mas sobre a pressão dos outros que não deixa. Então, dentro de um sistema, corpo sem órgão estaria assim, dentro desse organismo, dentro desse mecanismo, sem condição de vencer, de romper. E aí há esse rompimento para poder ter sentido. Mas, no caso aqui de Cristo, a vida, que Ele é a vida, vence a morte, vence o sistema, ressuscita, aleluia, e dá à sua igreja um corpo com órgãos, com membros, aleluia. A igreja de Jesus Cristo é um corpo com órgãos, é um corpo com membros, que não está sujeita, submissa, controlada a sistema humano, diabólico, maligno. A igreja do Senhor Jesus, ela está em Cristo, acima de principado, acima de potestade, acima de todo nome que se nomeia, acima de todo poder. Aleluia! Está lá em Efésios 1, 19, 20 e 21. Falando de que nós somos o corpo. Não este corpo sem órgão, este corpo que não consegue vencer, este corpo que está ali fragilizado, mutilado por um sistema. Não, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Então aqui, contrapondo esta ideia lá do corpo sem órgão, nós somos um corpo sim com órgão.
A igreja de Cristo é um corpo com órgão. E aí fala desse poder, deste corpo que é a igreja. Verso 20, verso 21, pode passando aí por favor. Olha o que é que diz. Jesus ressuscitando entre os mortos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, que é o poder vital que isso é discutido nesse texto pelos filósofos, essa linha da esquizoanálise aí, esse potencial de vida, é discutido sobre essa questão do potencial de vida. Esse potencial de vida de Deus, aleluia, que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, quebrando grilhões, a morte, rompendo o sistema, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. E aí diz o verso 21, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, a igreja, corpo com órgãos, aleluia, acima de todo poder, que nada lhe detém, a filosofia não detém, aleluia, o mundo das ideologias não detém a fé cristã. É o corpo com órgão de Cristo, acima de todo domínio, acima de todo poder, de todo nome que se possa referir. Detalhe, não só no presente século, mas também no vindouro. É a igreja triunfante, triunfadora, sempre, sempre, sempre. Aleluia! Nicodemos entende isso. José de Arimateia entende isso. E por isso eles fazem o que fizeram, o que precisava ser feito ali. Que bênção! Que bênção! José de Arimateia era esse ilustre membro do Sinédrio, como falei, tribunal que havia condenado Jesus à morte, mas ele está aí em Lucas 23, 50 e 51. Ele não concedeu. Pode projetar em Lucas 23, 50 e 51. Aí diz que eis que é certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, verso 51 agora, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, o que esperava e esperava o reino de Deus. Então é isso aí que eu havia falado antes, colocando o texto bíblico, que isso é citado por o evangelista Lucas, quando fala também aqui do sepultamento. Ele certamente não fez parte daquela decisão. Que bênção! Ele era um homem rico, bom, justo, esperava o reino de Deus. Ele sabia quem era Jesus. Por isso dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o seu corpo para ser sepultado. Quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, ele usou a palavra grega soma. Porém, quando Pilatos cedeu, entregou o corpo, usou a palavra grega pitona. A palavra soma, usada por José de Arimateia para pedir o corpo, tem um significado. Lembra que eu falei aqui no início? Enquanto estamos vivos, há um entendimento de respeito, de sentido à vida. Que a vida está no corpo, então você é um cidadão. Você é um cidadão. Depois que morre, é o corpo. E aí, ou o cadáver. Então o tratamento já é totalmente diferente. E aqui você vai perceber, nas palavras usadas por José de Arimateia, no grego, quando ele pede o corpo, a compreensão dele é diferente da compreensão de Pilatos, ao entregar o corpo, ao ceder. Então, para José de Arimateia, é soma, para Pilatos, é pitona. Então, qual o significado disso? A palavra soma, usada por José de Arimateia, fala acerca da personalidade total de Jesus. É o Senhor, é o Rei, é o sacerdote, é o profeta,
É o Filho de Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o eu sou. É o pão da vida, é a vida, é a ressurreição. É a fonte da água da vida que descedenta ao sedento. É o príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá. Não é apenas o corpo. É Jesus na sua personalidade completa, total. Fato que implica no cuidado de amor de José de Arimateia. Eu fico imaginando como é que ele tirou esse corpo da cruz. Não é simplesmente pegando, como muitas vezes profissionais que lidam nessas instituições funerárias fazem. Sei que alguns trabalham com certo respeito, mas lá, aquele negócio lá, tudo escondido lá. Imagina aí, tu trabalhando lá no almoxarifado. Hein? Tem peça que você vai pegar, pode quebrar. Mas, você já viu o aeroporto, como é que fazem com as malas? Que a pessoa que pega lá, é por isso que arrebenta as malas, que eles jogam para lá, para cá. Então pega um corpo, joga para lá, joga. Como é que ele tirou esse corpo da cruz? Eu fico pensando, arrancar os pregos, os pés ali dos pregos, o cuidado. Porque para José de Arimateia não é simplesmente um corpo. Ele tira aqueles pregos ali com amor. Aquela coroa de espinho, como é que ele tira? Sentindo como se fosse nele mesmo. Honrando, cuidando. Eu já dei banho em um corpo, já lavei um corpo para sepultar uma vez aí. Eu tive essa experiência uma vez. A família, uma situação sem condição, e aí eu precisei fazer lá um trabalho e eu fui. Interessante a experiência. Então, ele está falando aqui com a palavra grega usada, vendo Jesus na sua totalidade. Fato que vai implicar amor e cuidado. Já a palavra usada por Pilatos, Pitoma, dá ao corpo apenas o significado de cadáver ou carcaça. É o cadáver, é a carcaça. Já viu essa expressão? Fulano está só a carcaça. É esqueleto ambulante, o cadáver. Essas diferentes palavras retratam diferentes atitudes dos homens acerca da vida e da morte. Isso é tão de um jeito, que nós temos, inclusive, é um negócio que eu não gosto muito, mas, por exemplo, nós temos 2 tipos de cemitério aqui em Tapetinga. Nós temos um cemitério ali, mas do centro de, como é o nome daquele bairro ali? É Camacan, que aí você tem chamam de carneira, chamam de túmulo. Já o outro cemitério aqui da Nova, totalmente diferente. O sepultamento é no solo, é um tipo de cemitério moderno, e você não é dono daquele espaço. Você paga por um período, paga por um tempo, aí depois tem que renovar. Senão alguém pega lá os restos mortais e põe lá para algum lugar, e depois você não sabe nem nada, perde o controle totalmente daquilo. Nós percebemos, desde os patriarcas, a importância do túmulo. Pela questão da memória, da história, do significado. Abraão comprou um lugar para sepultar sua esposa. Não estou falando aqui de culto que às vezes se faz, né, Dia dos Finados, idolatria ao ente querido, não é isso. Mas eu estou falando no sentido de um valor, da memória, que isso se perde com o tempo. Respeito mas com o tempo se perde. A referência.
John Charles Riley diz que outros tinham honrado e confessado o nosso Senhor Jesus quando eles viram fazendo milagres, mas José o honrou, confessou ser seu discípulo quando ele viu frio, ensanguentado e morto. E aqui, como eu coloquei anteriormente, na condição de um criminoso. Os outros discípulos tinham demonstrado amor a Jesus enquanto ele estava falando e vivendo, mas José de Arimateia e Nicodemos mostraram amor quando ele estava silencioso, rejeitado, desprezado. Há verdadeiros cristãos sobre a terra de quem nada conhecemos, nós nada conhecemos em lugares que jamais esperávamos encontrá-los. É o caso desses dois. Marcos 15, 44, 45, percebe-se aí a admiração de Pilatos. A morte da cruz era cruel e também lenta, mas Jesus não demorou muito, e por isso que Pilatos ficou ali, de alguma forma, admirado de ter já morrido. Muitos criminosos ficavam vários dias suspensos no madeiro. Então Pilatos admirou-se aí nesse texto que citei, de que Jesus, em apenas 6 horas, já estivesse morto. Em Marcos 15, 47, aí nós temos a presença de mulheres que testemunharam tudo o que José de Arimateia e Nicodemos fizeram. Essas mulheres estavam ali, que lindo. A presença das mulheres na igreja sempre foi maior do que a dos homens. Se pegar aqui, reunião da União Feminina, vê a quantidade. Reunião dos homens, vê a quantidade. Pega aqui os ministérios. Ministério de Evangelismo e Missões. Cadê aqui os líderes? Irmão Domingos e a irmã ali, Zene. Quantos homens tem? E quantas mulheres tem no Ministério de Evangelismo e Missões? Pega aqui o Ministério do Diaconal. Quantos homens tem? Quantas mulheres tem? Pega o Ministério do Louvor. Quantos homens tem? Quantas mulheres tem? Louvor até que ainda tem, razoável, uma quantidade boa de homens. Ministério de Ensino, EBD. Quantas mulheres tem? Quantos homens tem? E assim todas as demais áreas da igreja. Nós temos no Ministério de Jesus, lá em Lucas 8, fala de mulheres, inclusive naquele contexto que não estavam inseridas no mercado de trabalho, poucas tinham renda de condições, mas aí fala de uma equipe de mulheres que serviam o Senhor e com os seus bens, sustentando Jesus com os seus bens. Lucas capítulo 8, do 1 a seguir, 1, 2, 3, vai falar sobre isso. Susana e tantas outras mulheres ali. Eu quero nesse momento aqui, exatamente deste crédito a esta mulher, você mulher, que ama o Senhor muito mais do que nós homens, com suas exceções. Vocês mulheres que se dedicam, continue assim. E você homem que não se dedica, procure se dedicar, porque vale a pena servir e se dedicar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aí no verso 47 de Lucas 15 fala da presença das mulheres, diferente dos homens. Algumas mulheres não apenas subiram ao Gólgota, mas desceram ao lugar da tumba. Elas testemunharam tudo, não arredaram o pé, não ficaram com medo de ser presa, estavam lá ao pé da cruz. E assistiram. E detalhe, depois retornam lá ao túmulo. Por isso que a experiência com Cristo ressurreto primeiro se dá com as mulheres. É elas que descobrem o túmulo vazio. Que bênção! Agora, uma outra coisa aqui também interessante é que nesse cenário do túmulo, aí, a gente tem uma guarda. Os religiosos, ainda com medo dele ressuscitar, está em Mateus 27, 62 ao 66. Eles foram a Pilatos e disseram: olha,
ele dizia que iria ressuscitar. Então concede uma guarda para que coloque lá no túmulo, para que não apareça um discípulo, os seus discípulos, e roubem e diga que ele ressuscitou. Começa aí do 62, 62. No dia seguinte, o dia depois da preparação, reuniu os principais sacerdotes fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Olha aí, verso 66. Requisitaram. O verso 63, por favor. 63, na sequência ali. Depois do 62, isso. Senhor, lembramos-nos, é isso que eu queria que você visse. Lembramos-nos de que aquele embusteiro, olha isso, aquele embusteiro, olha como é que Jesus era tratado. Criminoso, embusteiro. É esse embusteiro que José de Arimateia e Nicodemos não teme associar a sua imagem à imagem de Jesus, porque para eles ele não é um embusteiro. Enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Depois de 3 dias ressuscitarei. É aí então que eles pedem a guarda. Aí você tem o verso 63, 64 agora. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo o discípulo, roube e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Estes guardas testemunharam da ressurreição. Estes guardas anunciaram que ele ressuscitou. Que bênção. Esses guardas se tornaram testemunha. O John Stott, ele diz: o nosso pecado é extremamente horrível. Nada revela tanto a gravidade do pecado quanto a cruz. Cristo morreu não porque Judas o traiu por dinheiro, ou porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou mesmo porque Pilatos condenou, ou usou ali ser covarde, condenou por covardia. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 5, 15, 3, Paulo assim descreve: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós vamos ceiar nesta manhã. Agora. Então ali, peço ao louvor. Então, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O amor de Deus é incompreensível. Deus poderia nos abandonar à nossa própria sorte, visto que o salário do pecado é a morte, mas Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E Jesus instituiu a ceia antes de morrer, dizendo para que mantivéssemos viva na nossa memória o seu sacrifício por nós ali na cruz. E ele deu o pão em memória do seu corpo. Então nós vamos comer o pão em memória deste corpo que estava ali na cruz, em memória deste corpo que foi renegado, abandonado, mas houve 2 homens que corajosamente, ousadamente não tiveram receio de unir a sua imagem, a imagem do embusteiro, do criminoso, que não era embusteiro, não era criminoso, mas assim ele era visto. Jesus. Não tema, meu irmão, minha irmã, associar a sua imagem, a imagem de Jesus. Dê testemunho, pregue, anuncie a Cristo, o ressurreto, aquele que morreu por mim e por você ali na cruz. Pai, graças te damos pelo teu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Obrigado a Deus, porque não negaste o teu Filho a nós, antes o entregaste por nós ali na cruz.
Obrigado, Jesus, por ter suportado todo escárnio, toda dor, todo sofrimento por nós ali na cruz. Agora, Senhor, iremos ceiar. Apresentamos aqui os elementos, o pão, o cálice, que em memória do teu corpo iremos comer, em memória do teu sangue iremos tomar. Apresenta a ti os elementos nos lares, em que o teu povo preparou para nesse momento, Senhor, cearmos juntos. Eu declaro a bênção do Senhor sobre todos que aqui se encontram. Que cada um possa refletir, Senhor. Este momento é um momento de compungir-se, de se autoavaliar, como diz a tua palavra ali em Coríntios. Cada um examine-se a si mesmo antes de ceiar, para que não seja você para condenação. Porque há muitos que estão doentes, outros que dormem, por não discernir o corpo de Cristo. José de Arimateia discerniu o corpo de Cristo. Pilatos discerniu o corpo de Cristo. Nos ensina, Senhor, a discernir o corpo de Cristo. Que de forma simbólica, como memorial, nós iremos comer agora o pão em memória do corpo, o cálice em memória do sangue. Pai, no nome de Jesus. Amém.